Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa rápida análise da proposta de redação do Enem 2019. O tema desse ano, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém conseguiu prever de fato essa abordagem, esse enfoque tão específico, mas de algum modo previsível dadas as atualidades neste ano de 2019. A gente vai fazer uma rápida análise aqui tanto da proposta quanto de expectativas da banca. E antes de mais nada, calma. A gente tem visto muita ansiedade depois da prova, justamente porque o tema foi de surpresa. A maioria das pessoas não estava muito preparada para esse tipo de discussão, mas tenham calma, não fiquem ansiosos. Tem muita gente ansiosa para saber se ou se zerou porque fugiu do tema, ou se não discutiu com a densidade que deveria, mas enfim, não é momento de se preocupar tanto com isso. A gente vai dar só alguns subsídios para que você compare com o modo como desenvolver o seu texto e veja aí, tem aí uma prévia de como, enfim, foi o seu desempenho, mas não procure tentar saber a sua nota ou achar que tudo está perdido, não é nada disso, não é momento para isso, o jogo não acabou, ainda tem a prova de domingo, então não desanime, não ache que está tudo perdido, não está, você pode se surpreender com o resultado. Então, agora não é hora de ficar tão preocupado assim. Então, tome essa análise, qualquer uma que você veja, como apenas um diagnóstico, uma linha geral aí, de fato, uma interpretação daquela abordagem da banca e não fique comparando com o seu próprio texto, certo? Para não ficar ansioso, para não perder o foco. Essa semana não é momento de perder o foco, porque, como eu disse, o jogo ainda não terminou, ainda tem a prova de domingo, você só fez metade aí do caminho, então não é hora de desanimar nem de perder o foco. Então, vamos ao primeiro grande fato desta prova e que corrobora tudo aquilo que a gente tem falado o ano todo, e não só esse ano, como sempre, é a nossa postura de sempre. Os textos motivadores da prova, mais uma vez, tiveram um papel central. A gente sempre discutiu isso. Texto motivador não está ali de enfeite, ele tem um propósito específico. Não está ali só para você obter dados ou ter ideias. O texto motivador, os textos motivadores, sempre estão ali porque eles ajudam a fazer o que se chama de recorte temático. O tema da redação, aquilo sobre o qual você deve escrever, não é só a linha de instrução que fica no final da folha. Escreva uma redação sobre isso e aquilo. Não. O recorte é definido também pelos textos motivadores. E essa prova ressoa mais uma vez essa realidade. Você não pode ignorar os textos motivadores. Eles são fundamentais. Mesmo que você não use nada dali, você precisa ter em mente, de fato, como esses textos ajudam a fazer o recorte temático e para que você escreva aquilo que a banca espera efetivamente. Então, ah, é muito importante que você tivesse esse cuidado no tema, com o tema, para não tangenciar a discussão. O candidato deveria falar sobre a democratização do cinema. Logo, deveria discutir como é possível que todos tenham acesso à chamada sétima arte. Então, como a gente vai ver, o candidato que falasse apenas sobre a falta de incentivo ao cinema, sem tocar na questão da ampliação do acesso, estaria de algum modo tangenciando o texto da proposta. Então vamos começar vendo qual é a proposta efetivamente. Eu vou lê-la e nós trabalharemos daí em diante. A partir da leitura dos textos motivadores, então veja que a própria linha de instrução exige, e não é um conselho, realmente demanda que você volte aos textos motivadores, eles fazem parte da proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, aí, portanto, retomando como todo ano a necessidade de trazer repertório próprio, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Gente, essa estrutura
da proposta é a mesma, enfim, que o Enem sempre segue, mas aqui essa questão dos textos motivadores ressoa mais do que nunca, assim como em outros anos, mas aqui realmente a gente sempre bate na tecla disso, da importância dos textos motivadores, do papel que eles têm justamente na composição do tema e do que a banca espera que você escreva. Então, como eu disse, ah, dada a importância desses temas, dada a importância dos textos motivadores, é preciso que você tenha uma leitura muito cuidadosa, muito, enfim, direcionada e volte tanto quanto possível a esses textos antes mesmo de você começar a anotar suas ideias e fazer seu projeto de texto. Então vamos lá olhar para o primeiro texto dos textos motivadores, que é um texto do Jean-Claude Bernardet, tirado aí desse livro O que é jornalismo, o que é editora e o que é cinema, nesse caso específico da parte O que é cinema. Então vamos para a leitura. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o, disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Vejam que esse texto é muito interessante porque aparentemente ele não tem ligação nenhuma com a linha da proposta, que fala sobre democratização do acesso. Então, qual que é a função? O que está fazendo esse texto do Bernardet aí na prova? O que esse texto quer mostrar é como um objeto voltado para o trabalho científico, que é o cinematógrafo, que é um precursor do projetor de cinema, acabou sendo também usado como entretenimento, atingindo um número muito grande de pessoas. Isso mostra então como o cinema foi se tornando um veículo de informação muito importante ao longo dos anos para contar diferentes narrativas, diferentes histórias, experiências. Esse texto está aí para construir a importância do cinema como arte. É uma coisa que começou ali tendo em vista um uso que não era de entretenimento. O Lumière, na cabeça dele, era algo que teria mais utilidade como um instrumento científico para pesquisa, mas que acabou saindo completamente desse projeto e se tornando uma ferramenta de entretenimento e também de narrativa, de propagação de histórias, de experiências, enfim, de visões de mundo, de arte. Acabou se tornando uma arte propriamente. Então, esse texto está aí justamente para construir essa valorização do cinema. Então, ele não tem uma ligação direta, uma linha direta ali com o tema da proposta de redação, democratização do acesso, mas ele vem aí construir essa importância do cinema ao longo do tempo, em mais de um século de existência, justamente. E, por falar sobre experiências ligadas ao cinema, a gente tem o segundo texto motivador, que diz o seguinte: Edgar Morin, se você não sabe quem foi um filósofo e um sociólogo francês. Então, Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Olha que interessante, ao contrário do primeiro texto, esse segundo já é um texto, entre aspas, de fundo filosófico. Ele quer trazer mais a questão do propósito, não ali a história e de como um instrumento científico se tornou um instrumento de entretenimento, de narrativa, mas também um pouco de propósito mais profundo, por isso que ele traz o Morin. Então isso mostra o cinema como uma possibilidade de transpor universos pessoais, como o próprio autor diz,
que demanda um gesto interpretativo do sujeito telespectador. É isso que ele diz no final, solicitando a participação do espectador. Ou seja, é um gesto interpretativo de quem assiste. O telespectador não é um mero... O telespectador não está ali numa posição meramente passiva. Ele participa de algum modo, interpreta, ele lê o que se passa como dentro da narrativa, enfim, como experiência e conecta isso às suas experiências pessoais. Também a gente se pergunta aí qual que é a função, por que está esse texto aí. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 não trazem à tona essa questão da democratização do cinema, que é o que, em último caso, a proposta pede. Mas esses dois textos, esses dois primeiros textos, deixam muito clara a importância dessa arte do cinema para a formação cultural de uma sociedade. Então, o primeiro, assim como o primeiro, o segundo texto também está construindo aí a relevância do cinema como arte e como ferramenta da formação cultural de uma sociedade. É para isso que esses textos estão aí. Então, você já tem dois subsídios aí para construir a importância do cinema. Vamos então ao próximo texto, o texto 3, que é um infográfico aí com dados estatísticos. De novo, a tendência da prova de redação do Enem de trazer uma tabelinha com dados, com números, é sempre muito relevante, é sempre interessante porque é uma informação que você pode usar, inclusive, de modo inteligente na sua redação. Então, olha o que diz e como isso começa já a delinear o que a banca espera de você, já começa a se conectar mais com o tema, a proposta propriamente dita. Então, esse infográfico diz assim: da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes em destaque no consumo de TV. Entenda. Aí logo a linha. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. Primeiro dado aí, na esquerda, superior esquerdo, aqui, meu cursor, essa aqui, da televisão. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. Dado importante. Como eu interpreto esse dado? Qual que é a relevância desse dado? É a maioria. 88% é realmente um número muito alto. A maioria. É isso que quer dizer. A maioria dos telespectadores assistem a filmes, além de outras programações. Então, a taxa é alta. As pessoas têm uma preferência grande por assistir a filmes na televisão, regularmente. Olha logo embaixo. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. O que eu vejo aqui? Essa primeira disparidade. Se a maioria das pessoas assiste a filme na televisão, por que virtualmente só 20% vão ao cinema? 20% é 1 em cada 5. Então por que eu tenho quase 90% de pessoas preferindo assistir filmes na televisão e só 20% indo ao cinema? Já começa a chamar atenção esse dado. Depois, 17% da população brasileira frequenta o cinema no total. Aqui no asterisco assistiu nos últimos 30 dias. Menos de 20% da população brasileira vai ao cinema. Aí você começa a conectar com esses outros dados. E por fim, 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Ou seja, quase todo mundo que vai ao cinema também assiste a filme na TV. Só vem, enfim, ajudar a construir a relevância desses outros dados. Mas o mais importante, na minha opinião, está justamente aqui. A maioria das pessoas que veem televisão, veem filmes na televisão, e dessas pessoas que veem filmes na televisão, nem 20% vão ao cinema. Aqui a gente já vê como está desconectado isso. E essa é justamente a função já. Então a gente vê como esse infográfico traz dados sobre como os brasileiros assistem filmes no Brasil, a maioria das vezes na TV, e a partir desses dados a gente observa esse interesse grande da população por filmes. E devido a essa observação, a gente tem que se perguntar, devido a essa desconexão, essa disparidade, a gente se pergunta, se o brasileiro gosta tanto de filmes, por que o brasileiro não vai assisti-los no cinema?
onde a qualidade do som, a qualidade da imagem é melhor, a qualidade do som é melhor, o conforto é maior, geralmente é um ambiente climatizado, é um ambiente isolado, escuro, é mais agradável, enfim. Por quê? Por que a gente tem essa desconexão tão grande? Tem que começar a partir desse dado cru para tentar fazer a interpretação dele. Quais são as razões? Afinal de contas, a lógica diz que se é melhor, tem mais qualidade assistir no cinema porque as pessoas ainda não frequentam tanto o cinema quanto frequentam, entre aspas, a programação televisiva de cinema. E quem vai responder isso é o texto motivador número 4, que vai logo aqui na tela, que eu vou ler. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% delas em cidades do interior. Desde então, o país mudou. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Olha que interessante. De repente, esse texto traz várias, justamente, das causas que explicam a falta do hábito do brasileiro frequentar os cinemas. Aí estão as causas. Então, você tem elementos aqui mais do que suficientes para montar a sua tese e começar a sua discussão. Urbanização acelerada, falta de investimento em infraestrutura urbana, baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Olha só que interessante. E logo depois, em 97, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Vamos lá de novo olhar bem como a gente interpreta os dados que estão nesse texto aqui. Então eu tenho um panorama em 1975 com 3.300 salas e alguns anos depois, em 97, com 1.000 salas. A gente tem aí uma diferença de 22 anos. Em 22 anos, o número de salas foi reduzido em 3 vezes nesse período entre 75 e 97. É muita coisa. Depois, com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Ainda mais de 1.100 salas a menos do que em 75. Então, embora tenha duplicado, ainda é um número menor, 2/3 aí comparado com 75. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, afinal o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Então, olha que dado interessante. O número de salas aumentou, mas aumentou porque o número de shoppings aumentou. Qual que é o problema de shopping em termos de acesso? Shopping quer dizer concentração em cidades maiores e regiões da cidade de renda maior. Afinal de contas, um shopping é voltado para o consumo, não para a propagação da cultura. Um shopping é um centro de compras, não é um centro cultural. Então, ali, os shoppings atraíram o cinema devido às próprias condições de como um shopping funciona, mas um shopping não tem como objetivo ser acessível. Um shopping geralmente está nas áreas mais nobres das cidades. Um shopping geralmente está nas cidades um pouco maiores, com uma certa população. Não está nas pequenas cidades do interior do Brasil. Então, o que a gente tem é essa concentração do acesso ao cinema a pequenos centros em grandes cidades e áreas nobres de cidades, ou seja, o acesso ao cinema, que era um ponto cultural de rua, né? Os antigos cinemas eram anfiteatros de rua, em que todo mundo podia acessar, agora estão limitados, na maioria dos casos, a shoppings. E aí o texto traz esse subsídio muito importante também, que mostra as regiões menos atendidas, digamos, ou mal atendidas em questão de acesso ao cinema. Norte e Nordeste, sobretudo, periferias urbanas
cidades pequenas e médias do interior, justamente devido a essa concentração dos cinemas nos shoppings, que, de novo, não são centros de propagação de cultura, são centros de consumo. E isso tem reflexo também em coisas como o custo do ingresso, né? Antigamente o ingresso era algo acessível nos cinemas de rua, nos cinemas antigos, era algo realmente acessível a toda a população. Agora, dentro de shoppings, o custo naturalmente é maior, porque operar dentro de um shopping é muito mais caro do que operar na rua, né? O lojista, quem aluga ali o espaço, tem um custo muito alto para estar ali dentro de um shopping. Então, a gente começa a ter uma elevação de custo de quem opera e, portanto, uma elevação do custo final para o consumidor. O ingresso para o cinema passa a ser uma experiência mais cara. E tudo que está em volta ali, inclusive a pipoca, o refrigerante, também são mais caros do que se espera. Então, passam a ser coisas inacessíveis. Então, são todos esses reflexos da concentração do acesso aos cinemas dentro dos shoppings. Então, como deu para ver, pessoal, a coletânea, sem sombra de dúvidas, dá o tom da proposta e traz aí muito do que a banca espera, a expectativa da banca sobre o seu texto. Essa breve análise dos excertos, que é uma análise que você tem de fazer ali na hora da prova, permite dizer que realmente a coletânea dá o tom da proposta, nos mostra como o candidato deveria pensar o cinema na relação com o sujeito e com o social. E por que tornar o cinema mais acessível a todos, ou seja, como o cinema poderia ser mais inclusivo, que é uma das perguntas que você deveria se fazer. Nessa proposta, a gente deveria pensar a inclusão não só da população carente, que é a primeira coisa que vem à mente, não? A inclusão de quem não tem acesso por restrição financeira, mas a gente também tem de falar de inclusão em outros sentidos. Por exemplo, com pessoas que têm deficiência. Por exemplo, como pessoas cegas ou surdas, ou ambas, poderiam ter um acesso mais facilitado à sétima arte. Não é só questão financeira, é questão de acesso. Inclusive, a proposta é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não quer dizer só um fator socioeconômico. Também quer dizer a questão de como pessoas que têm limitação podem ter acesso também ao cinema, a esta arte. Como, então, tornar o cinema mais acessível? Essa é a pergunta que deveria como que permear toda a sua discussão e, a partir dela, você deveria chegar à elaboração da sua proposta de intervenção. E alguns caminhos aí são possíveis. Alguns mais óbvios, como, por exemplo, a redução dos valores do ingresso, e há vários modos de fazer isso, algumas campanhas promocionais das próprias empresas de cinema, subsídio do governo justamente para que o preço se tornasse mais acessível. Esses são caminhos mais óbvios, né, que aparecem mais rapidamente. Mas também há aqueles caminhos menos óbvios, como, por exemplo, programas de governo que facilitem a implementação de mais cinemas de rua que são acessíveis a todos, como era antigamente, justamente. Os anfiteatros de rua, cinemas de rua, não dentro de shoppings, que tem um custo operacional menor, portanto também se tornam acessíveis financeiramente para aqueles que normalmente não frequentariam shoppings. E também, como eu mencionei antes, um dos caminhos é falar da questão do acesso para quem tem deficiência de algum modo. Então, um dos caminhos seria justamente que as empresas preparassem sessões apropriadas para pessoas que têm deficiência. Por exemplo, sessões com intérpretes, sessões com audiodescrição para quem não enxerga. Enfim, esse é um caminho menos óbvio e muito interessante aí em termos de proposta de intervenção. Bom, então essa foi uma nossa análise da proposta do Enem, tendo como foco não só a temática, mas também os textos motivadores, que dão, como vocês puderam ver, o tom ao recorte temático. Essa é a grande lição, não só do Enem 2019, mas de várias provas aí que tem sido. É impossível ignorar os textos motivadores. Não é possível ignorar os textos motivadores. O candidato pode até não usar os textos motivadores no seu texto, no seu próprio texto, mas esses textos são necessários
para uma interpretação mais profunda do tema, justamente para que você fique dentro da linha do que a banca espera e não corra o risco de fugir ou tangenciar o tema, justamente. Uma coisa muito interessante que aconteceu, e que é um sinal preocupante, mas que você não deve dar tanta importância por enquanto, é a questão do Ministério da Cultura. Muita gente mencionou que usou o Ministério da Cultura como agente. Se você se lembra dos nossos aulões anteriores, especialmente no aulão e no caderno temático, em que a gente falou sobre como o governo funciona, o Ministério da Cultura não existe mais. Ele foi substituído pelo Ministério da Cidadania, que é uma junção da cultura com outros ministérios. Então, Ministério da Cultura não existe mais, agora o nome, o agente propriamente é o Ministério da Cidadania. Aí você me pergunta o que fazer, já que eu usei o Ministério da Cultura. Será que eu vou perder nota? Será que vai me prejudicar? A resposta é: ninguém sabe, não dá para saber ainda. Esse é o tipo de coisa que é definido ali no processo de correção. Então, como foi muita gente que errou nesse sentido, não sabemos ainda qual o impacto disso em termos de pontuação, mas é algo com que você não deve se preocupar por enquanto. Então, pessoal, essa foi justamente a nossa visão rápida. Eu não recomendo que você fique batendo muito nessa questão. Olhe para a nossa análise e veja aí quais elementos você conseguiu aproveitar no seu próprio texto. Mas não fique ansioso, não fique querendo saber a sua nota, ou eu vejo muita gente preocupada se zerou, se fugiu do tema. Gente, ainda não é hora de ver isso. Como eu disse no começo, o jogo não acabou. Foco total para a segunda parte da prova e deixem essa questão do aproveitamento da redação para depois. O que está feito e depois você vai saber aí como foi o seu desempenho. Então, espero que vocês tenham aproveitado, revejam esse vídeo para pegarem algum detalhe aí e eu desejo toda a sorte na próxima parte da prova, no próximo domingo. Então, pessoal, façam uma boa prova, sigam confiantes, não desanimem, o jogo não acabou, ainda dá para fazer muita coisa, ainda dá para realmente ter um excelente desempenho na prova. E deixem para pensar de novo na redação só lá perto do resultado final, tudo bem? Então, até logo pessoal, façam uma boa prova e nos vemos em breve.